Estamos iniciando aqui mais um vídeo do canal Matemática Completa e hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo, chama regra de 3. Esse tema a gente costuma estudar ele no sétimo ano, tá? Algumas pessoas no oitavo, mas a maioria no sétimo ano. E é um tema que envolve grandezas proporcionais, tá? Então hoje a gente vai entender como resolver uma regra de 3 simples, ok? Então, regra de 3 simples. Aqui eu coloquei regra de 3, é o título total, né, dos dois vídeos, mas na verdade a gente vai fazer regra de 3 simples. Tranquilo? Primeiro passo para a gente entender regra de 3 aí, é a gente entender o conceito de grandeza e o conceito de grandeza proporcional, né? Obviamente uma base aqui mais dialogada do que seria isso. A gente não vai entrar muito na matemática do que seria isso, mas mais uma conversa do que seria, né? Então, o que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tudo bem? Então, tudo que a gente consegue medir é uma grandeza. Então, o tempo eu consigo medir, né? 2 horas, 20 minutos, 10 segundos, eu consigo saber o valor. Então, é uma grandeza. Uma outra grandeza, por exemplo, velocidade. Eu consigo saber qual a velocidade de um carro, né? Qual a velocidade de um caminhão, de uma motocicleta, né? Então, eu consigo saber. Então, velocidade também é uma medida. Um outro exemplo, volume, né? O volume é um outro exemplo. Eu consigo saber qual é o volume de um cubo, ou qual é o volume de uma piscina, né? Em metro cúbico, em decímetro cúbico, enfim. Perímetro de figuras, a gente consegue saber o valor, área, peso, altura, né, comprimento, enfim, tudo que você consegue medir, saber o tamanho, a quantidade, você tem o nome de grandeza, ok? E quando a gente considera 2 ou mais grandezas, a gente tem aí uma possibilidade delas serem proporcionais ou não. Aqui, para a gente fazer regra de 3, as grandezas elas sempre têm que ser proporcionais. Ou seja, elas têm que ter uma relação ali, de forma que quando eu adultero uma, a outra também é adulterada. Olha o que está escrito aqui. Ao considerarmos 2 ou mais grandezas, elas podem ser proporcionais, ou seja, possuírem uma relação de dependência, de forma que, adulterando uma, a outra também adultera o mesmo tanto. Então, por exemplo, se eu dobro uma, a outra dobra. Se eu reduzo a metade uma, a outra eu reduzo a metade também. Ou se eu dobro uma, a outra reduz a metade. Ou enfim, uma se relaciona com a outra. De forma que quando uma muda, a outra muda na mesma proporção do que a anterior. Só que essa proporção ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O que significa isso? Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, quando uma aumenta, a outra aumenta também. Então, se eu aumentei uma, a outra aumentou. Então, por exemplo aqui, vou te dar um exemplo. Vou ler um livro, certo? Vou escrever um livro. Melhor escrever do que ler, né? Vou escrever um livro. E aí, na hora de escrever esse livro, eu percebi que eu demorei 2 horas para escrever 30 páginas. Ok? Então, demorei 2 horas para escrever 30 páginas. Seguindo esse padrão, quantas horas eu vou demorar? Quantas páginas eu vou construir em 4 horas? Então, quer dizer, se eu aumento o tempo de trabalho, eu produzo mais páginas. De forma que, se eu dobrar o tempo, eu dobro o número de páginas. Então, essas grandezas, além de serem proporcionais, elas são diretamente proporcionais. Porque quando uma aumenta, a outra aumenta também, na mesma proporção. Tá vendo? Então, a quantidade de páginas que eu escrevo, ela é diretamente proporcional à quantidade de horas que eu demoro para fazer isso. Certo? E a gente tem também a possibilidade das grandezas serem inversamente proporcionais, que é quando uma aumenta, a outra diminui. Mas será que existe um exemplo disso? Claro. Então, eu vou te dar um exemplo. 2 torneiras enchem um tanque em 3 horas. 10 torneiras vão encher o tanque em quanto tempo? Então, eu tenho 2 torneiras enchendo o tanque em 10 horas. Se eu tivesse 10 torneiras, quanto tempo que ia demorar para encher? Quer dizer, se eu aumento o número de torneiras,
obviamente eu diminuo o tempo que demora para encher. E eu diminuo proporcionalmente ao número de torneiras que eu aumentei. Se eu dobro o número de torneiras, eu reduzo a metade o tempo. Se eu triplico o número de torneiras, eu reduzo a 1/3 o tempo. Então, essas grandezas, número de torneiras e o tempo que demora a encher, são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Então, essa análise você vai ter que fazer na regra de 3. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos aqui de regra de 3 simples. O que é uma regra de 3 simples? Uma regra de 3 simples é quando a gente só tem 2 grandezas no problema, que foram esses 2 exemplos que eu dei. Só que a gente também tem a regra de 3 composta, que é quando a gente tem 3 ou mais grandezas, que eu vou ensinar aí no próximo vídeo para você, tá? Então, se você já sabe regra de 3 simples, já pula para o próximo vídeo que está aí, regra de 3 composta para você ver. Tranquilo? Mas hoje a gente vai estudar só a simples, que é quando a gente só tem 2 grandezas. Então, vamos entender isso aqui melhor. Ó, em uma roda, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? Então, aqui a gente tem o seguinte problema. A gente tem que, em 20 minutos, uma roda qualquer, ela dá 80 voltas. E eu quero saber quantas voltas eu vou dar se eu tiver mais tempo, se eu tiver 28 minutos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar quais grandezas estão envolvidas. Geralmente, na primeira frase já fala as grandezas. As grandezas são o número de voltas que cada roda dá e o tempo em minutos, né? Então, as grandezas são tempo em minutos e o número de voltas da roda. Eu poderia colocar minutos aqui também, tanto faz, tá? Fala o seguinte, em 20 minutos, ela dá 80 voltas. Em 28 minutos, ela vai dar quantas voltas? X. Feito isso, montado essa tabela, você vai verificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se elas forem diretamente proporcionais, eu vou fazer de um jeito. Se elas forem inversamente proporcionais, eu vou fazer de outro. Tá? Então, vamos ver nesse caso. Se eu aumento o tempo, eu aumento o número de voltas ou eu diminuo? Eu aumento. Quanto mais tempo eu tiver, mais voltas a roda vai dar. Então, obviamente, essas duas grandezas, tempo e volta, elas são diretamente proporcionais. Que quando uma aumenta, a outra aumenta também, né? Então, é só fazer o seguinte, você vai colocar a fração que está com x antes, ó, 80 sobre x, igual a 20 sobre 28. Tá vendo? Primeira fração com x igual a outra fração sem o x. E aí você multiplica cruzado, ó. X vezes 20, 20x. 80 vezes 28, 2.240. Esse 20 passa dividindo. 2.240 dividido por 20, 112. Então, eu vou dar 112 voltas. Então, é mais do que 80, obviamente. É mais tempo, mais voltas. Tá vendo? Bem tranquilo, né, de fazer. Né? Então, tenta repetir isso que eu fiz aqui, sem olhar. Tranquilo? Vamos para o número 2 agora. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, quais são as grandezas envolvidas? Número de eletricistas e tempo em dias. Então, eletricistas e tempo em dias. 8 eletricistas, 3 dias. 6 eletricistas, quantos dias? Né? Montei a tabela. Feita a tabela, você vai verificar se é diretamente ou inversamente. Vou pensar. Se eu tenho mais eletricistas, eu vou construir a casa em mais dias ou em menos dias? Em menos dias, né? Quanto mais gente eu tiver, menos tempo eu demoro. Então, ó, se eu aumento o número de eletricistas, eu diminuo o tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Você vai colocar a fração do x antes, 3 sobre x, igual. E na hora de colocar essa fração, como é inversamente proporcional, você vai inverter. Em vez de colocar 8 sobre 6, você vai colocar 6 sobre 8. Tá vendo? Então, vai ficar 3 sobre x igual a 6 sobre 8, em vez de 8 sobre 6. Que é inversamente proporcional. E aí, você multiplica cruzado. 6 vezes x, 6x. 3 vezes 8, 24. O 6 passa dividido. 24 dividido por 6, 4. Então, 4 dias. Demora aí 4 dias para eu construir. Mais dias porque é menos eletricistas. Tá vendo? Então, gente, essa é a regra de 3 simples. Na próxima aula, no próximo vídeo aí, a gente vai discutir um pouco a regra de 3 composta. Tranquilo? Que é quando a gente tem mais de duas aqui. Tem 3, 4 variáveis.
Então aguarde essa aula, vai aí na playlist e assista ela. Muito obrigado, então, e até o próximo vídeo, e tchau!